Olá pessoal, mais uma vez, aquele carinhoso abraço em cada um de vocês. Nós vamos trabalhar hoje com o módulo 13. O módulo 13 é praticamente uma revisãozinha a respeito de gases. Vamos trabalhar com uma aula curtinha, uma aula rapidinha, dando ênfase principalmente ao critériozinho, tá? de cálculo. Então, vamos trabalhar junto aí, vamos lembrar de alguns detalhezinhos e fechar. É praticamente uma aulinha de revisão, tá? Quando nós falamos do comportamento de um gás, lembra disso daqui. Lembra da nossa famosa, né, EGG. E essa equação geral dos gases, ela é regida, ela é comandada, ela é gerida por três coisas extremamente importantes, que são temperatura, pressão e volume. Tá? Temperatura, pressão e volume, que são as nossas chamadas variáveis de estado. Vamos lembrar um pouquinho, ó, a temperatura tem que ser trabalhada na escala Kelvin, e ela depende do grau de agitação. A pressão, normalmente, aqui nós trabalhamos em atmosferas ou milímetros de mercúrio. E o volume tem bastante interferência na linhagem cúbica. Por isso que existem algumas relaçõezinhas de volume que trabalham com essa noção do cúbico, tá? E tudo isso vai estar relacionado com a quantidade de partículas de um gás, tá bem? Então não esqueça, eu tenho aquela primeira ideia inicial. O estado físico gasoso, ele é um estado físico que tem movimento contínuo e desordenado. Manda nesse estado físico temperatura, pressão e volume. Bom, logo em seguida, a gente trabalhou com as transformações gasosas. Vamos lembrar que isso aqui é como se fosse um novelinho de lã. Eu puxo uma pontinha, ele tem que ir desenrolando, desmembrando, desenvolvendo para você todos os passos. Falar de transformações gasosas, a nossa primeira transformação gasosa é a transformação isotérmica. Vamos lembrar, vamos deixar bem claro aqui, iso igual. Então, uma transformação isotérmica é aquela que vai ter a pressão 1 e a pressão 2 variando, o volume 1 e o volume 2 variando, no entanto, a temperatura será constante. Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, se você observar aqui, tem variação a pressão 1 e a temperatura 1, tem variação o volume 1 e a temperatura 1, enquanto a pressão permaneceu constante. A esse estado de transformação, nós chamamos de transformação isobárica. Estamos apenas relembrando um pouquinho para isso ficar bem fixado na mente de vocês. E passamos finalmente para o terceiro caso, a terceira situação, a famosa EGG, a famosa equação geral dos gases, que ele se propõe nesse módulo. Mas, na verdade, o que ele quer fazer nesse módulo, aqui nessa aula, é muito mais te forçar a uma pequena revisão. Então, ele vai te mostrar que quando a temperatura for constante é isotérmica, quando o sisteminha te mostrar a pressão constante é isobárica, e quando ele te mostrar que o volume é constante é isocórica. Mas você não vai decorar 4 equaçõezinhas. Você vai guardar bem uma equação. Uma equaçãozinha. Olha aí, ó.
Tá? Você vai guardar bem uma equaçãozinha, que é a equação geral dos gases, e depois, com a equação geral dos gases, você vai simplificando, tá? Simplificando. Agora, vamos revisar. Vamos revisar aqui, ó, algumas questõezinhas aonde as três variáveis estão mudando. Perceba, se eu pegar a primeira questão, eu tenho um volume de 22,4, há uma pressão de 1 atmosfera, a temperatura de 0 graus. O exercício vai perguntar para você qual é o novo volume quando esta pressão for para 0,5 e a temperatura para 273. Tá percebendo lá, ó? 273. Então eu tenho que tomar o cuidado, veja aqui, de fazer as transformaçõezinhas para a escala Kelvin, somando 273. Olha lá, ó. Fazemos a substituição, simplificamos o que é possível, e chegamos a um volume igual a 89,6. Você pode perceber que daria, olha aqui, ó, daria para chegar neste volume só por raciocínio lógico. Ó, a pressão caiu pela metade. Se a pressão caiu pela metade, o volume dobra. Então, iria de 22,4 para 44,8. E a temperatura dobrou. Quanto maior a temperatura, maior o volume. Então, se a temperatura dobrou, o volume também vai dobrar. Por isso que nós temos esta relaçãozinha aí, que chega a um volume de 89,2. Vamos para a próxima. Olha aqui, ó. Mesma história. Ele conta uma historinha para você. Ele conta um textinho para você, onde eu tenho um volume 1 a 100 de pressão e a temperatura de 327. Ah? Eu quero saber qual é este volume 1, sabendo que o volume 2 é 22,4, a pressão 2 é 1 e a temperatura é 27 graus. Faço a conversão, perceba ali, transformei em Kelvin e mando na substituição. Simplifico o que é possível, e eu vou chegar ao novo volume. Olha lá, eu vou chegar ao novo volume. Também dava de fazer um raciocínio lógico. A pressão, olha aqui, ó, a pressão está mudando e a temperatura está mudando. Muito bem. E para finalizar a nossa aula, para você revisar esses conceitozinhos, tenho mais um exercício com volume, pressão e temperatura. Quero buscar quanto vale a temperatura 2 quando eu faço algumas alteraçõezinhas neste contexto geral. Cuidado! A nossa temperatura vai ser de 400 Kelvin. Olho lá, tenho que cuidar para não ser levado à resposta da letra A. Porque ali a resposta está a resposta está em graus Celsius. Tá? Então faça essa conversãozinha aí. Então, meu amiguinho, quero deixar aquele abraço para você, dizer que esta aulinha já está inserida nas aulas anteriores e você vai ter toda a facilidade para trabalhar legal com ela. Aquele abração para vocês e até o nosso próximo encontro.